Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: Vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17, do versículo 14 até o 20, ali do Evangelho de São Mateus. Situação constrangedora para os discípulos. Lembremos que lá no capítulo 10, Jesus tinha dado o poder aos discípulos de expulsar os demônios, curar as enfermidades e expulsar os demônios. Mas vejam que situação constrangedora, como eu acabei de dizer. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem, do filho deste homem. E Jesus deixa bem claro, diante da pergunta que os próprios discípulos fizeram a Nosso Senhor, porque nós não conseguimos expulsar o demônio. E Jesus disse que a fé deles era demasiado pequena. Então, duas coisas que precisamos tirar do Evangelho de hoje para a nossa vida. Primeiro, o diabo existe. Isso aqui não foi um conto de carochinha. O diabo existe. E o diabo ele tem uma missão. A missão do diabo está descrita no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, Jesus dá até o nome de ladrão, ele veio para roubar as almas de Deus, destruí-las e depois matá-las. Você vê que a ação do demônio na vida desse jovem aqui era tão grande que ele jogava até o jovem no fogo. Você vê? Matar. Já destruía e já queria matar. Só que é preciso notar aqui que matar, na linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo, é perder a alma. O demônio não nos quer no céu. O demônio, uma vez que ele foi expulso do céu, como Jesus mesmo havia falado para Pedro, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E lá no livro do Apocalipse,
No capítulo 12 vai falar que houve uma grande guerra e a antiga serpente, o diabo, aí vai definindo, né? O diabo, Satanás, ele foi expulso do céu. Expulso do céu para ir para o inferno. O lugar do diabo, o lugar dos anjos decaídos é o inferno. O nosso lugar é no céu. Nós fomos criados para adorar, bendizer, glorificar e honrar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração. É o que o Senhor nos chama. O Senhor nos pede isso. É o que a primeira leitura está nos dizendo, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o 13. Mas em especial os primeiros versículos está dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje eu te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Aqui está a nossa missão. O nosso dever para com Deus é de amá-lo. Até Satanás ele tinha. Antes de ele ter se tornado rebelde, ele tinha essa missão, mas ele não quis. Ele falou: não te servirei. E aí foi banido do céu. E aqueles que não querem servir a Deus terão o mesmo destino do diabo. E como eu disse antes, nós somos criados para o céu, para amar a Deus e estarmos com Ele. Então o diabo existe. Isso é um dogma de fé da Igreja Católica. Nos evangelhos nós vemos a ação do diabo, nós vemos nos Atos dos Apóstolos o diabo sendo expulso, nós vemos lá as cartas de São Paulo, ele fazendo as recomendações, Pedro também dizendo que o diabo está ao nosso redor, querendo nos destruir. Nós precisamos resistir firmes na fé. E hoje em dia, infelizmente, os cristãos estão se tornando pagãos, e neste paganismo dos cristãos, porque um retorno ao paganismo significa deixar Deus de lado e levar uma vida sem Deus, vivem dizendo, nós ouvimos por partes de muitos católicos, por isso eu não estou dizendo que são muitos, não estou dizendo que são todos, graças a Deus não são todos, mas muitos católicos negando a existência do diabo, até autoridades religiosas nos púlpitos dizendo isso, mas é claro, meus irmãos, a existência do diabo, ele existe. Ele nos tenta, ele faz de tudo para nos tirar de Deus. Até o fato da negação da existência do diabo já é uma ação do próprio diabo. Você está entendendo? Então, é preciso entender que o diabo existe. Então, o que é que ele faz? Ele nos tenta. Quem é casado, ele quer levar ao adultério. Ele leva as pessoas ao roubo. Ele tenta as pessoas à maldade, a matar. Ele, na ação maligna,
ele leva as pessoas também a procurá-lo. Você vê que hoje em dia se fala tanto do satanismo, templos satânicos sendo construídos, pessoas indo atrás dessa novidade. Muitos vão por novidade, porque é modismo, mas eu não estou dizendo que pelo modismo, significa que as pessoas estão na ignorância, eles vão e estão prestando culto a Satanás, e nós somos chamados a prestar cultos ao Senhor, e estão adorando a Satanás, e nós somos chamados a adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a ação. A coisa está assim já declarada. Antigamente era escondida, agora está declarada. Lembremos que no dia do nosso batismo, a primeira coisa que nós fizemos antes de sermos batizados foi renunciar ao diabo. A ação do diabo está sendo tão grande que até grupos religiosos que tinham momentos de oração que fazia a renúncia, já estão fazendo recomendação para não se fazer renúncia, porque estão até com medo de serem processados e aquelas coisas todas. E não podemos esquecer que Jesus disse que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim daqueles que matam, de que depois de morto pode precipitar a alma no inferno. Tudo isso é ação do maligno. Esses filmes de pornografia, filmes de violência, tudo, quem está por trás é o diabo, e ele se utiliza desta forma para nos tirar de Deus. Nós cremos na existência do diabo da mesma forma como nós cremos na existência de Deus, e ele quer nos destruir. Ele quer levar a nossa alma para o inferno. E Jesus está dizendo que os discípulos, depois da pergunta que eles fizeram, porque nós não conseguimos expulsar o demônio, Jesus responde para ele: porque a vossa fé é demasiado pequena. Então significa que essa ação do maligno, ela acontece porque nós não crescemos na nossa fé. Meus irmãos, no dia do nosso batismo, Deus nos deu essas 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, de maneira especial, quero me deter nesta virtude da fé. A fé é dada, mas ela precisa ser aperfeiçoada. Então, se nós não aperfeiçoarmos a nossa fé vai ficar pequena. Então, como aperfeiçoar a fé? Primeiro, pedido ao próprio Deus, porque Deus quer ver da nossa parte também esse interesse. Então, nós precisamos todos os dias pedir a Deus: Senhor, aumentai a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. E como é que essa fé vai aumentando? Na medida em que nós lemos a vida dos santos, na medida em que nós rezamos, na medida em que nós vamos nos colocando na vida com Deus, na medida em que você lê as Sagradas Escrituras, na medida em que você vai lendo os santos padres, aí a nossa fé, ela vai aumentando. E na medida que a nossa fé vai aumentando, a ação do mal, ela também vai se afastando. Mesmo que ele tente fazer de tudo, mas ele não consegue por causa da nossa fé, porque nós cremos na presença de Deus e nós somos de Deus.
Vocês se lembram que naquela passagem também, quando Jesus ele desce do Monte das Oliveiras, ou ele desce do Monte Tabor, e lá está acontecendo também uma situação bem semelhante a essa, e os discípulos não conseguem expulsar, e Jesus deixa bem claro que há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Me desculpe, realmente essa passagem, essa continuidade desse momento em que Jesus estava lá no Monte Tabor e houve a transfiguração, e quando Jesus desce do monte junto com Pedro, Tiago e João, acontece esse fato aí. É que nos outros evangelhos, essa passagem é caracterizada também com uma resposta que é muito importante que Jesus dá. E a resposta é essa: há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Então, a forma também de nós destruirmos e não permitirmos que a ação do demônio ela aconteça na nossa vida é com jejum e oração. Você entendeu? Você tem vivido uma vida de oração? Você tem rezado mesmo? Ou você reza de vez em quando? E nas sextas-feiras, como a igreja prescreve o jejum, você tem jejuado? E hoje, graças a Deus, além do que a igreja prescreve, as pessoas têm jejuado também na quarta-feira. Você tem jejuado? E é preciso jejuar, e é preciso rezar. Jesus, quando ele estava naquele momento de angústia, lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse assim: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Tudo isso, meus irmãos, são formas de nós nos aperfeiçoarmos para eliminar a ação do demônio. Aí nós vamos criar forças. E também para que a nossa fé ela cresça. Ninguém pensa que vai ter fé deitado em cima de uma cama, com o celular na mão, vendo coisas que não tem nada a ver, assistindo coisas que não tem nada a ver para nós. Não se aperfeiçoa a nossa fé assim. Rezemos, meus irmãos. O diabo existe. O diabo não quer que você reze. O diabo não quer que você jejue. O diabo não quer que você faça suas leituras espirituais para que você esteja nas mãos dele. Vocês se lembram daquelas marionetes? Aqueles que não têm uma vida com Deus, que não têm uma vida de fé. É assim que o diabo faz. Ele te faz como uma marionete. Aqueles bonequinhos que são amarrados numa corda e ali a pessoa fica manipulando, né? Fazendo gestos para que o bonequinho levante, ande. Aí ele vai imitando a voz, é assim. Nós não somos marionetes do diabo. Nós somos conduzidos por Deus. O Espírito Santo age na nossa vida. Deus habita dentro de nós, do nosso coração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. E por eles, e pelo fato da Santíssima Trindade fazer morada dentro de nós, nós precisamos ser conduzidos por Deus. Mas Deus não quer forçar ninguém. Tudo isso acontece na liberdade.
E se nós não somos conduzidos por Deus, o diabo irá nos conduzir e nós não podemos permitir que o diabo nos conduza, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Nos voltemos a Deus, peçamos, meus irmãos, a Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça da serpente. Quem é devoto de Nossa Senhora, quem vive uma vida com Deus, guiados por Nossa Senhora, o diabo jamais poderá agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.